Hoje é dia das crianças, dia da gente presentear os pequenos de tamanho e os pequenos de alma, porque dentro de cada um de nós tem uma criança que precisa ser muito bem cuidada. Mas você sabia que crianças nem sempre existiram? É verdade. O conceito de infância, o conceito de criança, historicamente é razoavelmente recente. E isso, quando eu descobri, falei, caraca, muito legal. Quis trazer essa informação para você. Vamos conversar sobre isso neste dia, no Dia da Criança? Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marta, eu sou psicóloga, artesã, chefe escoteira, dona da marca Mimos da Marta, uma marca que cria acessórios, joias e objetos de decoração com reaproveitamento e reuso de cápsulas de alumínio, jeans, CDs, entre outros materiais. Eu sou apaixonada pelo ser humano e apaixonada pela natureza. Entender tudo que tem a ver com gente é um dos meus assuntos preferidos. Então hoje eu quero conversar com você de como surgiram as crianças. E para que eu estou trazendo esse assunto? Para que a gente possa entender e valorizar essa etapa da vida. Então, bora um pouquinho de história? História com H. Em um passado não muito distante, as crianças não eram consideradas crianças como a gente considera hoje em dia, né? Elas eram consideradas adultos miniaturas. Quando elas já conseguiam falar, conseguiam andar, conseguiam se alimentar sozinhas e já conseguiam fazer coisas, ou seja, podiam ter um ofício, elas já eram consideradas adultos em miniatura. Então, não tinha muita distinção. Até as roupas eram iguais, as roupas dos adultos eram as mesmas desses pequenos adultos, né? Eram todos seres humanos que já podiam ter seu papel na sociedade. Isso aconteceu na época da Idade Média, onde essas crianças, esses humanos, eles eram entendidos como pequenos humanos. Então, eles trabalhavam no mesmo lugar que os humanos de tamanho normal. Eles usavam as mesmas roupas e não davam muita importância às questões que tinham a ver, as características que tinham a ver com esse pequeno humano. Eles apenas consideravam que eles eram menores e por eles serem menores, a força deles era menor do que a dos adultos de tamanho normal. Mas assim, fora isso, eles tinham a mesma jornada de trabalho, as mesmas atribuições, tudo exatamente igual. Nessa época, a gente não tem notícia dos primeiros registros de vida, nem da vida dos artesãos e do povo em geral, e nem da vida dos pequenos humanos que nasciam na nobreza. Não se falava dessa parte de lactação, amamentação, esse início da vida. A gente não tem relatos históricos disso, né? A gente só tem relatos a partir da época que esse pequeno adulto ele já pode ser inserido na sociedade. Antes disso, nem a nobreza tinha relatos, assim, pinturas, coisas assim, a gente não tem muitas informações. E assim, tão logo, como eu falei, tão logo ele já estava andando, falando, comendo sozinho, ele já ia para a companhia dos adultos para aprender os ofícios se era artesão, se era um nobre, ele já ia para aprender esses ofícios para se comportar como um adulto. E se a gente pensar na longevidade das pessoas nessa época, ela era muito pequena, né? As pessoas morriam com 30 anos. Então, a diferença etária de uma criança, de um adolescente, para um adulto era muito pequena, porque a vida era pequena. A vida era muito curta, porque ou morria-se de doença, morria de guerra, morria-se de parto, né? Então a diferença era muito pequena. Não se preocupava-se com pequenas características, apenas essa de força e de tamanho, porque esse pequeno humano ele era menor do que um adulto de tamanho normal. E por isso ele era mais fraco para determinada tarefa do que um adulto de tamanho normal. No século XVIII,
Com o auxílio da igreja, as crianças começam a ser comparadas aos anjos. E os anjos têm aquela coisa da virtuosidade, da ingenuidade, da singeleza, da suavidade. E aí começa-se a olhar as crianças nessa visão religiosa, né? E eu estou falando do conceito, só um parêntese aqui, eu estou falando do conceito de infância para o Ocidente, tá? Eu não pesquisei o conceito de infância no Oriente, eu só pesquisei para o Ocidente. As informações que eu obtive eram relacionadas ao Ocidente, né? Com o auxílio da igreja no século XVIII, começou-se a olhar para essas crianças, a verem que esses pequenos adultos tinham características peculiares. E por serem comparados com os anjos, que eram pequenininhos, rechonchudinhos, né? Com o desenho dos anjos que a gente via, né? Nessa época, começou-se a olhar de forma diferente para esse grupo e começou-se a entender que, por uma necessidade de educação, deveria se separar esses pequenos adultos desses adultos de tamanho normal para a educação. E aí começa a surgir o primeiro divisor. Esse aqui é um adulto, esse aqui é um não adulto. E a partir desse século, começou-se a olhar a fragilidade. A criança não tem pouca força, esse ser tem uma fragilidade. Esse ser precisa de um cuidado especial. Ele tem peculiaridades que o adulto não tem. O adulto já resolveu. Então é necessário formar um conceito para dar conta disso. Então eles começaram a ser reconhecidos nessas suas particularidades. Começou-se a ter um quarto para as crianças, uma alimentação específica para essas crianças. Começou-se, e aí a gente pode até ouso dizer que foi no final do século XVIII que criou-se realmente a família com suas divisões, quem eram crianças, quem eram os adultos, quem eram os adolescentes. E isso é mais ou menos na época do Renascimento, onde tem a virada, né? A virada de chave da Idade Média para a Idade Moderna, né? Tem o Renascimento. E aí a criança começa a ser olhada na sua especificidade, na sua importância, começa a se entender que é necessário olhar esse período de vida, porque ele é de suma importância para o resto da vida desse ser humano. E daí surge realmente o processo de infância, surge a escolarização infantil. E as coisas vão começando a ficar parecidas com o que a gente tem hoje. E aí traz alguns conceitos para pensar, não tem as respostas, né? De que a gente trouxe ainda um pouco dessa questão das crianças não serem pequenos adultos. A gente traz isso, apesar da gente já ter conhecimento da psicologia, da biologia, de várias ciências nos explicando sobre esse período da vida que é a infância, a gente ainda traz essa coisa, né? Então a gente ainda vê, até hoje em dia, crianças sendo tratadas como adultos para trabalho, tem crianças que, somente interiores, com jovens, né, de 13, 14 anos, casando, tendo filhos, que é uma coisa que vem, se você parar para pensar, eu não sei se eu estou delirando ou não, mas pensa comigo, será que não tem a ver com esse conceito lá de trás, que não existia infância, não existia, era tudo a mesma coisa, só mudava o tamanho? Será que não tem a ver com isso? É só para pensar, não tenho a resposta sobre isso. Mas o que eu pude pesquisar é que hoje, na nossa sociedade moderna, né, a gente já tem conceitos definidos do que é infância, do que é criança.
isso fornecido pela ciência, pela biologia, pela psicologia. E a gente entendeu que esse é um período importante, né? É um período onde o adulto já está em formação, porque tudo que se passa nesses primeiros anos de vida vão formar o caráter, a saúde, vão formar esse adulto, né? Então, é importante, é preciso olhar, é preciso cuidar. E por conta disso, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é muito bonito, mas às vezes só funciona no papel, né? E eu queria ler para você, para a gente ver o que a gente pode ajudar, o que a gente pode pleitear, para que esse estatuto seja mais, não fique só no papel, seja uma coisa realmente que aconteça no dia a dia das crianças no mundo inteiro. Então eu vou ler para você o que o Estatuto da Criança e Adolescente, né, define como o direito das crianças. São direitos das crianças ter uma educação de boa qualidade, ter acesso à cultura e aos meios de comunicação e informação, poder brincar com outras crianças da mesma idade, não ser obrigada a trabalhar como adulto, ter uma boa alimentação que dê ao organismo todos os nutrientes necessários para crescer com saúde e energia. Tem direito a receber assistência médica gratuita nos hospitais públicos sempre que precisarem de atendimento. Ser livres para ir e vir, conviver em sociedade e expressar ideias e sentimentos. Ter a proteção de uma família, seja ela natural ou adotiva. Ou se por infelicidade perderem os pais ou parentes mais próximos, ter um lar oferecido pelo Estado. Ser protegida contra agressões físicas ou psicológicas. Ser beneficiada por direitos sem nenhuma discriminação de raça, cor, sexo, língua, religião, país de origem, classe social. Toda criança do mundo deve ter seus direitos respeitados. Ela tem direito a possuir um nome, uma nacionalidade. Ela tem direito de ser um cidadão de um país. Tem muita coisa que a gente olha e vê que ainda está só no papel. Tem muita coisa que a gente caminhou. Tem muita coisa ainda a aprender com a infância. Mas a gente está caminhando. Agora que você já entendeu um pouquinho sobre o conceito de criança e a gente já sabe que elas existem, vamos valorizá-las, vamos protegê-las, cuidar delas, porque elas são o nosso futuro. Quem é que vai cuidar de você quando você estiver velhinho? É uma criança que vai crescer e vai acabar cuidando de você. Nem que não seja da sua família, mas ela vai ser um médico, ela vai ser um advogado, ela vai ser uma assistente social, ela vai ser uma cuidadora. Então, a gente tem que cuidar desses pequenos, porque eles vão ser o nosso futuro e vão cuidar da gente de alguma forma. Divirtam-se muito nesse dia 12. Um beijo grande e até o próximo vídeo.